Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre 100 Defeitos, da Elsie Silver, que foi o último livro que eu li no meu clube do livro com a minha amiga Renata. Então, o Hatch, ele é um cowboy de 32 anos e é um peão que monta em touros. E eu não faço a menor ideia se o nome é esse mesmo, mas é o que temos, galera. Mas ele se meteu em um puta de um problema, já que ele foi visto falando mal do maior patrocinador dele, que é uma empresa de leite, já que na verdade ele não gosta de leite. E em seguida, quando ele foi questionado sobre isso por um repórter que foi bem babaca também, ele acabou, literalmente socando o cara e foi filmado fazendo isso, então se tornou o inimigo público número 1. A Summer, ela acabou de começar a trabalhar na empresa do pai dela, que é o agente do Hatch, e que quer se provar. Então, quando o pai decide que nos próximos 2 meses ela vai ser a babá dele, ela vai até mesmo morar na fazenda que ele mora com o pai, com os irmãos, vai viajar com ele nas próximas competições, ela aceita porque ela quer se provar e também porque ela tinha uma quedinha pelo cowboy quando ela era adolescente. E ele também acaba aceitando, mesmo que é contra gosto, porque ele está perdendo patrocinadores e por algum motivo ele precisa de dinheiro, coisa que eu achei que seria explicada, mas nunca foi explicada, porque meio que dá a entender que seria por causa do rancho, da família dele, não faço ideia. Mas enfim, eles claramente ficam bem desconfortáveis um com o outro, só que convivência forçada é isso, né? Então nós todos sabemos onde isso vai parar. Eu gostei bastante do irmão dele, que é o Bio, que inclusive quando eles vão beber num bar um dia à noite, ele faz várias piadinhas, manda bebidas que tem um monte de leite pra ele, dizendo que elas foram enviadas pela futura esposa dele, porque ele tá rodeado por mulheres, uma coisa que não é muito boa pra imagem dele, mas a Summer não tem como simplesmente ela chegar lá e falar, enfim. E o desenvolvimento do relacionamento deles foi bem calmo, bem lento e foi meio fofo, assim, ver ela assistindo ele na primeira competição, torcendo por ele, sendo a única pessoa que percebe que ele está lesionado, ajudando ele com remédios, com massagem, etc. E em troca, ele divide o quarto com ela, já que o dela estava com o aquecedor estragado, e ela estava basicamente congelando. Então eles começam a ter umas conversas bem pessoais, enfim, nessa noite, e a Summer conta que ela foi abandonada pela mãe dela, que era a babá da irmã mais velha, a Winter, e que o pai criou ela junto com a esposa e a outra filha, mas que elas nunca gostaram dela. Então ela tem só o pai dela, que é o Kip, e ela faz basicamente tudo para agradar ele. Ela conta pra ele também sobre um problema de coração que ela teve, onde uma cirurgia foi feita errado, ela teve uma infecção, ela ficou muito mal. E ela também conta que ela teve um envolvimento com o médico dela, que é o Rob, do qual só a melhor amiga dela sabe que aconteceu. E que sempre que vê ela seguindo em frente, ele dá um jeito de mostrar presença, como, por exemplo, ligar para ela dizendo que viu ela na TV no meio do rodeio e que ficou preocupado por ela se envolver com um homem desses. Só que assim, o rodeio nem passou na TV, então o cara era meio obcecado procurando ela, sabe? O Hatch também acaba conhecendo a Winter, a irmã arrombada dela, que inclusive fala... Esse momento é bem, assim, vergonha alheia, porque ela fala sobre um pôster que a Summer tinha no quarto quando era adolescente, querendo envergonhar ela, e, enfim, isso gera muitas piadinhas entre eles. E quando eles estão saindo do hospital, eles também temos ali um senhor de um beijo na frente do hospital, porque o ex dela está vendo e ela não quer falar com ele, enfim, e... uma mão lava a outra, galera, é tudo a mesma coisa, aparentemente, né, pelo visto. E depois disso, as coisas vão ficando mais intensas entre eles, mesmo tentando negar, enfim. E os dois acabam transando quando o Hatch fica com ciúmes, porque ela tá dando trela pra algum peão babaca que ele não gosta, e nós temos muito sexo depois disso na história. E eles parecem bem felizes, tudo, até que ela recebe uma ligação da Winter, que é a irmã dela, dizendo que o pai teve um infarto. Então a Summer e o Hatch vão correndo até o hospital, onde ela encontra a Winter e o excelentíssimo Dr. Paspalho, que é como o Hatch chama o médico dela,
que é o marido da Winter, que casou com ela depois do que aconteceu com a Summer, né? E nunca contou pra ninguém. E o Hatch acaba explodindo na frente de todo mundo e revelando esse segredo sombrio pra ela, né? Que ninguém mais sabia. E, inclusive, ele dá um socão maravilhoso ali na cara do Rob. Só que a Summer não fica nada feliz com essa situação. Ela briga bem feio com o Hatch, diz pra ele ir embora, que ele não sabe, que nem sabe se eles estão juntos ainda, que ele não pode tomar decisões no calor da emoção, sem se importar com a forma como isso vai afetar os sentimentos do restante das pessoas envolvidas, mesmo que, né, o Rob mereça esse tratamento e até pior do que isso. E depois disso, eles ficam meio afastados, até que o Hatch percebe que ama ela e ele vai até o escritório dizer isso. E ela acabou de ser demitida porque o pai sabe que não é isso que ela gosta, que ela quer fazer da vida, mas ele não quer que ela fique num trabalho assim, sabendo que ela tava ali só pra agradar ele, só pra meio que, agradecer ele por tudo que ele fez por ela, enfim. Só que quando ela pergunta pro Hatch se ele ainda vai montar, já que ele estava lesionado, e ele se machucou ainda mais, ele quebrou as costelas porque ele foi ajudar um amigo dele, o Theo, ele diz que ele vai montar sim. Então ela pensa que ele diz que ela é prioridade, só que a prioridade ainda é a montaria. Mas ela fala alguma coisa pra ele? Não, né? Ele tem que adivinhar apenas. Porém, a amiga dela, a Willa, muito sensata inclusive, convence ela de que ela está sendo ridícula, porque ela está. E as duas vão até a final pra estar lá por ele, enfim. Só que quando o Hatch vê a Summer, ele desiste de montar, desiste dessa final. Até porque ele queria ser tricampeão, ele já ganhou 2 vezes, assim, não faz sentido nenhum isso. E eles vão embora juntos. E o livro acaba com ele pedindo ela em casamento, sendo treinador de novos peões, enquanto ela é dona de uma academia para atletas e faz o pai dele se inscrever num aplicativo de relacionamento, o que eu supus que seria um gancho para o próximo livro. De maneira geral, eu não entendi o apelo desse livro. A gente foi tentar ler justamente por ter tanta gente falando sobre ele, não achamos, nem eu nem a Rê, não achamos nada demais. Com o mesmo enredo de sempre, da celebridade que faz cagada na mídia, precisa consertar, todo mundo pensa que é sem cérebro, mas a mocinha vê quem ele é de verdade. Porém, na nossa opinião, o principal problema dessa história foi a Summer, que foi uma personagem sem noção, inconsistente, muito cansativa durante toda a leitura, enquanto o Hatch, apesar de todos os problemas, pelo menos demonstrava uma evolução ali. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. Até mais!